Cordovil é um bairro da periferia do Rio de Janeiro. Os limites geográficos são os bairros de Parada de Lucas, Brás de Pina, Vista Alegre e Irajá. A população é majoritariamente feminina, preta e parda, declaradamente, segundo dados do IBGE 2010. Mais conhecido nas mídias através de manchetes sobre pobreza e violência extremas, o bairro, apesar das carências relacionadas a saneamento, cultura, lazer e entretenimento, possui várias escolas municipais e estaduais. A Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado é uma das escolas que há algum tempo vem desenvolvendo um trabalho de excelência, pautado por um projeto antirracista amparado pela Lei 10.639. Sou professor de História aqui da Embaixador, já dou aula aqui já há uns 8 anos. Eu sou Mariana Vitória, da turma 902. Meu nome é Camille Vitória de Reis Carvalho, sou da turma 1901 da Escola Embaixador Barros Hurtado. Olá, eu sou a Micaela, sou aluna da Embaixador Hurtado do 9º ano. Meu nome é Maria Luísa, sou aluna da Embaixador Barros Hurtado do 9º ano. Meu nome é Márcia, trabalho na Escola Embaixador Barros Hurtado, aqui em Cordovil, durante 10 anos. Sou agente educadora, trabalho com as crianças do 6º ao 9º ano. Eu sou Thaísa Moreno, sou psicóloga, sou voluntária da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. Olá, eu sou Carla Brandão, sou professora da rede há mais de 20 anos, sou professora de Educação Física e nesses últimos 4 anos eu sou diretora da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. Eu sou Gilberto Freire, sou professor da rede há mais de 20 anos, né? E aqui na Embaixador, eu de 2018 até o ano passado era coordenador pedagógico e a partir de 1º de janeiro agora de 22 já sou o diretor adjunto. Meu nome é Mônica Liceado Barros, eu sou professora de língua portuguesa, atualmente trabalho na CME, na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, uma escola que tem como projeto ser modelo de educação antirracista. E a gente, nesses últimos anos, a gente tem tentado implementar a Lei 10.639 nessa escola, porque a gente acredita ser muito importante. É muito importante a gente estar tocando em assuntos em que, na realidade, a gente tem grande parte dos nossos alunos aqui são negros, que sofrem com racismo, e essa pedagogia ela vem para isso, para a gente tentar valorizar a cultura negra. Segundo a lei, nós temos que valorizar a cultura negra e a contribuição do negro para a formação do Brasil, do Estado brasileiro. E a gente está tentando, de certa forma, trabalhar esse conteúdo, cada um da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, mas tentar mostrar para os alunos a importância de ser negro, de fazer parte dessa sociedade brasileira, que na verdade a maior parte da sociedade brasileira, mais de 50%, né, segundo dados do IBGE, são negros. E o Brasil é o país, depois da Nigéria, que tem mais negros no mundo. Então, embora a gente não esteja na África, nós somos o país aqui na América que mais tem negros, o segundo do mundo. Então, daí a importância da gente estar estudando a contribuição do negro, tá, para a nossa nação. E aqui na escola, como a maioria dos alunos também são negros. Bom, eu vejo essa atuação dos alunos durante as nossas aulas, né,
pude ministrar para os alunos uma aula falando exatamente sobre racismo, essa questão estrutural do Brasil, que é esse racismo estrutural, que coloca sempre o negro, né, na posição de criminoso, sempre bandido, sempre ladrão. E isso os alunos carregam também. Então, quando eu começo a falar com eles dessa questão de como o mundo vê o negro, né, eles se veem, eles conseguem se ver nisso. Então, isso é muito importante. E eles começam a falar, eles se abrem, né? E alguns alunos chegaram para mim e comentaram: professor, eu já sofri racismo já quando eu fui no shopping. A minha mãe, ela é negra de pele clara. E as pessoas não entendem isso, quem não tem conhecimento acha que é branca. Aí ela estava entrando no shopping, eu e minha irmã entrou logo depois, e as pessoas ficaram andando atrás da gente, até que a gente saiu, a minha mãe ficou de bolsa, só que eles não viram a gente entrar com ela. E quando a gente pegou as bolsas, eles vieram atrás da gente falando que nós estávamos com coisas dentro da roupa. A minha mãe fez a gente tirar a roupa no meio da porta da loja para mostrar para eles que a gente não tinha. E a gente ficou constrangida com a situação, porque a gente não faz esse tipo de coisa e porque a gente precisou tirar a roupa para provar para eles que a gente não tinha nada. Algum tempo atrás eu tive alunos aqui que tinham vergonha de concorrer nos concursos pelas cotas, como se as cotas raciais colocassem o negro de uma maneira inferior. E a gente vem tentando desconstruir isso, mostrando que todas as leis que existiram até então foi para excluir o negro. No momento que se cria uma lei, que foi uma lei criada com a força do movimento negro, que é a lei de cotas, para que as universidades recebessem mais negros, para tentar corrigir uma deficiência também do Estado, já que não dá as mesmas condições para os negros nas escolas públicas, por diversos fatores, né? E permitir que eles cheguem à universidade, isso é muito importante para a gente. Mas infelizmente alguns deles estavam deixando de concorrer porque achavam que eles estavam numa posição inferior. Então, e a nossa discussão, trazendo isso para a sala de aula, eles começaram a abrir a visão e ver que isso não é uma bondade do Estado, isso é uma política de reparação social. A caminhada é o primeiro passo. Vocês agora terminaram o primeiro pedaço de vocês, que é o ensino fundamental. Vamos ao ensino médio, vamos ao Enem, vamos às faculdades, tá? Eles têm muita coisa ainda para conquistar. Temos muito que trabalhar, né? Temos muito que aplicar uma lei que já é há muito tempo imposta, mas que pouco praticada nas escolas. Então nós precisamos somar forças, trabalhar bastante e junto com esses jovens buscar esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Eu sinto que eu posso ser eu sem ter vergonha da minha cor, coisa que nenhum negro deveria sentir, sem poder, eu posso falar algo, eu posso falar o que eu sinto, me expressar, porque aqui as pessoas têm conhecimento sobre isso, não acham uma coisa estranha. Uma menina negra falar o que ela pensa, porque aqui a gente aprende sobre isso. Nenhum professor para a aula para falar sobre, mas a forma que eles falam, a gente às vezes entra em um assunto, porque ainda tem muitas pessoas que falam as coisas, às vezes sem intenção, mas acaba cometendo o racismo. Então, a gente acaba entrando no assunto e eu posso falar o que eu penso, se eu expressar errado, interpretar as coisas erradas. Os professores ensinam, a direção, até mesmo os funcionários da escola ensinam, como outros alunos como eu, falam sobre também muito bem por conta do ensino que a gente tem na escola. Eu me sinto muito melhor, porque abriu minha mente, né? Então, tipo assim, quando eu sofri algum racismo, dá pra mim intervir pelo que eu aprendi nas aulas, pelo que a escola passou pra mim. Sim, a escola tem me ajudado a enfrentar situações de racismo, porque no desenvolver das nossas aulas a gente acaba desenvolvendo, aí a gente acaba fazendo debates, palestras, nossas aulas são envolvidas, os trabalhos sobre. Quando eu cheguei na Embaixador, eu vim como professora regente e muito incomodada com a situação, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia dar aula, os alunos, eu não conseguia alcançar os alunos. Cheguei até a pensar assim, que se o problema era comigo ou se o problema era com a escola. Mas eu dava aula em outras escolas, inclusive eu dava aula numa escola que é referência aqui no bairro.
E eu conseguia dar aula na outra escola e aqui eu não conseguia desenvolver um trabalho. Então, assim, eu me reinventava a cada dia que eu chegava na escola. E o processo, assim, de encontrar a escola, de não conseguir retorno dos meus alunos com a minha fala, com a minha prática, isso incomodava a cada dia. E a gente se juntou, era um grupo de professores que também estavam incomodados, né? E aí a gente se juntou para tentar uma proposta nova para a escola. Então foi assim que eu cheguei na direção dessa escola. A primeira vez que me fazem uma pergunta desse tipo como é que eu, né, uma mulher branca, né, defendo, diretora da escola, né, defendo, apoio e aplico um projeto antirracista na escola. Eu posso dizer para você que é uma coisa muito prática, muito simples, né? Podia chegar para você e falar assim, mas eu não sou racista, né? E eu defendo que a gente se apoie, mas eu estudei e eu falando assim, eu cresço a cada dia para chegar a essa posição. Então eu fui pesquisar, 69% dos meus alunos eram pretos ou pardos declaradamente. O projeto antirracista surgiu dessa necessidade que a gente passou a enxergar, que a gente passou a ver, no sentido de transformar essa questão da cultura do aluno. O aluno entende que ele já chega diminuído. E ele não, ao contrário, a gente precisa empoderar as crianças com essa urgência, com essa necessidade da gente se colocar no lugar de todos e perceber o quanto é fundamental essa mudança de paradigma, né? A gente tem que sair desse status quo onde esse modelo que está aí em vigência favorece a alguns e a outros não. O projeto antirracista aqui da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, ele está no DNA da gente. Então, o tempo todo a gente está buscando teorias, né, pessoas, vide as visitas que recebemos, os livros que compramos, né? Então, o tempo todo a gente está trocando ideia e aprendendo mais para colocar isso em prática. É uma necessidade de romper com essa cultura daquelas pessoas que se sentem diminuídas, tem que desconstruir esse processo. Então, em função disso, aqui na região de Cordovil, né, na nossa região aqui, a gente percebe essa necessidade sim, né? Mas a gente acolhe essas crianças já desde o início, a gente já tem os nossos murais, nós temos o mural do Mandela, né, onde fica claro, é um mural permanente, onde fica claro que a questão do racismo não é uma questão que a pessoa quer ou não quer, não, a gente aprende a ser racista. Então, seguindo essa fala dele, quer dizer, a gente precisa aprender a ser antirracista. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, e falo com muito orgulho da experiência de educação antirracista na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, no Rio de Janeiro. Sou testemunha ocular de uma evolução muito grande no trabalho de inclusão dos alunos, de resgate da história, da cultura, das tradições afro-brasileiras, na construção de autoestima desses meninos e meninas predominantemente negros da periferia do Rio de Janeiro. Eu conheci, creio que há mais de uma década, a professora Mônica Aniceto, que dá aula na escola, professora de língua portuguesa, e a conheci fora da escola, embora já tenha feito um par de visitas, né, à escola em eventos que me comoveram profundamente. Mas é importante chamar atenção para um trabalho de educação antirracista que começa na escola, mas que não se restringe aos muros, às instalações escolares. Sim, eu já fui vítima de atos racistas, já fui vítima do racismo em si, mas eu era muito nova e foi no jardim. Quando eu sofri o racismo, eu não entendi porque eu era realmente muito nova para entender o que era o racismo. Eu sabia o que era o racismo em si, mas eu não entendia quando acontecia comigo. Eu conhecia como o bullying, eu conhecia normalmente como bullying. Então eu não levei muito adiante, não prestei muita atenção nas piadas que jogavam, nas coisas que diziam. Eu não prestava atenção por ser muito nova. Bom, já sofri um racismo sim, porém
eu não sou o tipo de garota que eu não levo racismo pro coração, porque não é bobagem, porque isso também racismo está matando. Porém, eu deixo tudo levar, porque eu sei que esse racismo vai me fazer ficar forte naquilo que eu sempre tenho objetivo. Aprendi tantas coisas com a professora Mônica, que a professora Mônica me incentivava tantas coisas sobre antirracismo. A gente sempre conversa sobre antirracismo, fizemos até uma matéria sobre isso. Eu moro aqui perto, sim. Moro perto, ali no Dourado. Muito racismo. Tipo, quando eu vou sair assim pra fazer esses negócios de samba, que eu sou passista, eu sofro. Com certeza, mais ou menos há uns 20 anos atrás, foi o primeiro impacto que a gente sente, a gente fica constrangido. E foi em um elevador no Leblon, em que eu era cliente de uma psicóloga e fui confundida com uma empregada, no caso, doméstica. Entendeu? Mas, graças a Deus, foi corrigido. Eu hoje posso identificar como racismo, mas naquela época eu não identifiquei como racismo, né? Eu acho que a falta do conhecimento propriamente dito, né, ele acaba fazendo com que a gente enxergue de outras formas, mas não diretamente sendo um racismo. Aqui na escola, a gente consegue trabalhar a interdisciplinaridade nessas questões raciais nas aulas. Vou dar um exemplo. Tem uma crônica, no ano tem uma parte que ele tem que ter crônica. Tem uma crônica chamada, vou lembrar, Fernando Veríssimo. Pode acontecer. E nessa crônica tem algumas palavras-chave, que é golpe. Tem algumas palavras-chave e que no meio da crônica, eu estava explicando as características de uma crônica, e aí os alunos falam, professora, o que é isso? Professora, o que é isso? E aí, como a escola me dá liberdade para isso, dá liberdade para todos os professores, na verdade, paramos a aula, chamamos o professor de História, o coordenador daqui é de Geografia e História, chamamos o coordenador, e aí o coordenador veio explicando as palavras que estavam na crônica a partir de uma visão histórica. A língua portuguesa, a produção textual, o gênero, a argumentação, argumentativo, ele proporciona que a gente fale com mais facilidade, e aí a gente faz um recorte em debates, seminários, sobre as questões atuais racistas dentro da matéria de língua portuguesa, que tem que ser dada. A gente tem um currículo a seguir. Então a língua portuguesa e história, né, que são basicamente os focos da Lei 10.639, na minha concepção, fica mais fácil quando a gente trabalha com argumentação, com debate, com seminários. Se defender fora dos muros da escola, porque aqui dentro é fácil, tem eu que defende, tem a Carla, que é a diretora que defende. Fora, lá fora tá sozinho. Então, ouvir, eu sempre falo isso, né? Treinar o ouvido, eu falo que a gente está treinando o ouvido. Treinando o ouvido para falar assim, eles têm que falar com isso. Olha as adversativas, olha as concessivas. Que as adversativas e as concessivas introduzem questão racista, né? Ela é pretinha, mas é bonitinha, né? Esse mais tá com problema. Essa adversativa aí não pode não. Então saber que o aluno sai daqui lá fora, quando ele ouvir alguma coisa que está fora, ela vai se defender, eles vão se defender. Os alunos têm comigo, eu falo uma coisa que a diretora fala. Ela fala que eu pareço com a mãe deles. E eu estou em sala. Porque, como eu já falei outras vezes, tem o tio do portão, que não tem nome, tem a tia da merenda, tem o tio da limpeza, né, que na maioria das vezes são negros, que não tem nome. Meu nome é Denise, sou cozinheira aqui da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. E gosto muito de trabalhar aqui, é um ambiente muito legal, são trabalhos feitos, né, contra o racismo e são sempre nesse tema de que o racismo é uma coisa que tem que ser conversada sim, porque ele existe sim
E a gente tem que acabar com ele, acabar com ele é discutindo, arrumando formas de valorizar as pessoas, independente da sua cor de pele, né? As pessoas não têm que ser julgadas pela cor da sua pele, as pessoas têm que ser julgadas pelo que ela representa na sociedade. E eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa escola, sempre me senti muito acolhida em todos os sentidos, sempre quando eu precisei, sempre tive um suporte e vejo que meus amigos também se sentem muito bem aqui. E eu só tenho que agradecer de fazer parte da família Embaixador. Meu nome é Luiz Paulo, eu também faço parte dessa equipe dos merendeiros da Escola Embaixador Barros Hurtados. E acho muito legal essa bandeira que eles levantam contra o racismo, onde todos têm o seu direito. Negros, brancos, pardos, todos têm o mesmo direito a ser feliz, a caminhar numa direção que eles quiserem fazer, entendeu? Que todos quiserem fazer. E aqui é uma escola muito boa, além de levantar essa bandeira, trata as pessoas, os alunos, os pais muito bem. Obrigado, pessoal! Quando eles entram na sala, tem uma professora preta que tem nome e que parece com a mãe deles. Essa diretora que fala que eu pareço com a mãe deles. E na verdade, eu acho que essa relação é porque assim, o professor, ele é da mesma classe social do aluno, nós não somos diferentes, não. E entender isso, que a gente está no mesmo bairro, que a gente está... Eu sou mais velha, mas que eu vou ao mercado que eles frequentam, eu vou mesmo ao shopping que eles estão. Essa aproximação e ser... Né, minhas filhas acabaram de sair da adolescência, né? Essa aproximação talvez seja isso mesmo, que eu pareço com eles, o meu cabelo parece com o cabelo das meninas. Quando eu cheguei na Escola Embaixador, eu comecei a entender realmente o que era o racismo, porque eu achava antes que eu já entendia o que era, eu sabia que racismo existia, eu sabia que racismo era algo péssimo, mas eu não sabia o que era em si. Então, quando eu cheguei na Escola Embaixador, que eu escutava sempre os professores conversando sobre isso o tempo todo, mesmo sem levantar, mesmo sem preparar uma aula falavam simplesmente, eu comecei a perceber que o que faziam comigo não era bullying, era racismo, e então assim eu comecei a aprender a me defender, aprender a conversar sobre. A Escola Embaixador acolhe muito os alunos negros, mas sem causar uma certa diferença nos alunos negros e brancos. Aqui todos somos iguais. Bom, eu gostaria muito de sempre lembrar sobre as frases da nossa professora Mônica. Sobre a educação antirracista, gostaria de levar todos os trabalhos, o que eu aprendi com todos os trabalhos, debates, as aulas normais, as conversas que tive com os professores, eu gostaria de levar para a minha vida inteira, gostaria de passar todo o aprendizado meu para o próximo. A escola tem me ajudado a enfrentar situações de racismo, porque no desenvolver das nossas aulas a gente acaba desenvolvendo, aí a gente acaba fazendo debates. Eu me sinto uma pessoa forte, pelo Brasil ser um país muito racista. A gente precisa ainda ganhar muito respeito e conseguir nossos direitos. Eu pretendo continuar praticando esse ensinamento, porque eu sei que vai me ajudar muito, está já me ajudando, então eu pretendo levar adiante esse ensinamento, tudo isso, porque lá na frente eu sei que vai dar um bom resultado, não vai ser ruim o resultado, eu sei que vai dar um bom resultado, e eu sei que esses ensinamentos estão me ajudando, além de muitas coisas que eu aprendi, entendeu? Na escola.
As propostas que vêm em lei para que a gente se trabalhe, né, a cultura afro-brasileira, a cultura africana, né, ela vem não como uma imposição, mas como uma necessidade, né, da rede. E assim, a dificuldade de se trabalhar, de se implementar novas leis, não parte, parte da falta de, talvez a falta de conhecimento, de informação, às vezes, dos próprios docentes. Então, eu comecei a ler, eu li Bell Hooks, né? Ela tem um livro onde ela fala da educação, né, como liberdade, e ela não se encontrava dentro da escola, porque a escola o tempo inteiro te coloca exemplos brancos, visão de quem colonizou. Nós estamos no século XXI, não cabe mais, não cabe dentro da sociedade você usar a diferença para te dar um aval que você é melhor que outra pessoa. Então, assim, porque a gente já sabe na ciência que o que difere meu tom de pele de um tom mais escuro é um pigmento, é a melanina. 2022 está chegando. O nosso projeto antirracista, ele faz parte do nosso projeto de trabalho na escola, não é um projeto estanque, não é um projeto pontual, ele é um projeto que se renova a cada ano, que a gente propõe a cada ano. Então, assim, que 2022, que venham nossas crianças novas, que venham com as mentes abertas, que venham com vontade de estudar, porque eu falo para eles que se rebelar não é não estudar, se rebelar é estudar. Se rebelar é se formar, se rebelar é mostrar para a sociedade que todos somos iguais, que todos nós podemos. E a escola pública é essa porta aberta para todos. Está dando resultado muito bom para os nossos alunos do 6º ao 9º ano. Entendeu? Nós estamos fazendo nossa parte nas escolas, mas cada um fazendo um pouquinho, com certeza nós vamos ter um bom resultado. Estamos juntos. Precisamos estar unidos, precisamos somar, cada profissional que tem suas habilidades, que possam trazer junto à comunidade do seu bairro. Como eu sou ex-aluna da Embaixador e falo com muito orgulho, eu acho que aquele profissional que tem um potencial e que possa somar junto à comunidade escolar, faça a sua parte. A gente tem muito trabalho a fazer para que possamos prosperar juntos. Eu estou numa escola privilegiada, né? Já falei isso várias vezes. É a escola, o espaço que eu estou, é um espaço de privilégio, porque eu tenho uma escola em que a direção, a gestão da escola, toda está imbuída, nós estamos no mesmo caminho, nós falamos as mesmas coisas. Então, assim, a escola é diferenciada por quê? Porque eu posso trazer o Babalão Ivanildo Santos sem problema nenhum. Eu posso trazer... como a gente já teve, a gente pode fazer um debate entre pastores e pessoas do candomblé, que não vai ter problema. A gente não tem problema aqui para falar de tolerância religiosa. A gente não tem problema aqui para falar de racismo. O trabalho de leitura, de produção do texto, de valorização da cultura é inequívoco e eu tenho muito orgulho e dou parabéns a toda a equipe, na pessoa da professora Mônica, mas a toda a equipe da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. A contribuição que vocês estão dando para o futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, é impossível de mensurar. Parabéns e obrigada. Tenho um filho, um adolescente de 15 anos, que está aqui há 3 anos, e é difícil. É complicado. E eu, como mãe, eu entendo. Nós, pais, muitas das vezes não aceitamos o que os filhos fazem. Muitas das vezes a diretora briga, os professores brigam, a cantina não, os merendeiros brigam, e nós não aceitamos, mas eu aceito, porque aqui é correção. Aqui eles estão para aprender, aqui eles estão para respeitar. E foi aqui que meu filho teve oportunidades.
que muitas das vezes eu achava que eu iria desistir, eu não iria conseguir, e eu chegava aqui na direção, a Carla, o Gilberto, o Alessandro que não está aqui presente, e eles me ajudaram muito. Muitas das vezes eu chegava aqui em prantos e eu falava, gente, eu não vou conseguir. E eles falavam, mãe, você vai conseguir porque eu estou com você. Assim como Deus falava comigo, eu estou contigo, eles falavam, eu vou te ajudar. E eles me ajudaram, me apoiaram, e hoje, pela misericórdia do Senhor, o meu filho está se formando, e eles me ajudaram muito, muito. Eu agradeço por essa equipe de professores, de diretores. Embaixador!